Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast, o X da Questão. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas a cada episódio a gente tem uma diversidade totalmente diferente, um convidado completamente diferente do outro, assuntos diversos, para que você tenha um leque de opções de assuntos para que você possa também compartilhar, se isso for interessante para você. Cleverson, eu sei que você está lendo aqui, tá? Não vou te atrapalhar. Mas eu vou lembrar a galera lá do outro lado da tela que não esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho. Por que o sininho, Liano? Porque cada episódio novo que sobe ao ar, você recebe uma notificação e já não perde tempo, já vai assistir. E esse episódio, a gente sempre fala isso, né, Cleverson? Assim como todos os outros, está especial, mas está mesmo, gente. É convidado de peso. A gente está muito feliz com essa temporada e presta atenção na apresentação do Cleverson. Inclusive, eu estava aqui vendo o livro dele, que ele gentilmente trouxe para nós, ó, o best-seller, né? Tem diversos livros publicados, e o detalhe é que não é publicado somente no Brasil, tá? Tem vários países aí do Ocidente que o livro dele é publicado, e além de jornalista, escritor e palestrante, ele também tem o dom, né? Deus deu dons para eles para escrever bons livros. Esse aqui é o best-seller dele, que ele gentilmente trouxe de presente para nós. Ele tem diversos parâmetros aqui no currículo dele, que é muito extenso. A gente vai preferir para abordar durante a entrevista. Mas, assim, é de uma honra muito grande receber esse convidado, porque eu tenho certeza que a mensagem que ele traz para você vai fazer a diferença em diversas situações na tua vida, porque ele produziu um legado muito grande. Senhoras e senhores, César Romão. Muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Viu? As palmas são para vocês. Aí. Imagina, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E para começar, para o pessoal conhecer mais o César Romão, de onde o César começou? Como que foi esse início de escritor de livros, de best-sellers? Como que foi essa jornada? Eis o X da questão. Eis o X da questão, exatamente. Bem, eu sempre gostei muito de escrever. Então, desde garoto, eu sempre escrevia. Comecei escrevendo poemas. Gostava de escrever poesia. E fiz um primeiro livro de poemas, um fracasso geral. Aí eu insisti um pouquinho mais, fiz um segundo livro, né, também de poemas, um fracasso geral. E aí eu fiz um terceiro livro, também um fracasso geral. E aí eu pensei assim, eu falei, poxa, aqui no Brasil parece que todo escritor é imortal porque não tem onde cair morto, né? Porque você lança um livro e o livro não anda, né? Fica entre você e alguns amigos. Essa é uma realidade e perdura até hoje essa realidade, infelizmente. E aí um dia eu sonhei com uma história e eu me fechei por 7 dias no meu escritório e escrevi a história. Essa história se transformou no livro A Semente de Deus, o qual vocês receberam hoje aqui. E olha que incrível, este livro, antes do primeiro aceite, da primeira ação positiva, né, de edição, ele recebeu 22 negativas. Nossa. E eu continuei insistindo, até que a editora Record fez a primeira edição dele, do Alfredo Machado, saudoso Alfredo Machado, um dos maiores editores que esse país já produziu. E a primeira edição saiu e desde o dia que saiu nunca mais parou de vender. O livro é um fenômeno, tanto aqui como em outros países. O interessante, os meus editores fora do Brasil falam assim, Romão, você sabia que você tem uma linguagem universal? Eu nem desconfiava disso, eu escrevi esse livro há 30 e tantos anos atrás, né? A gente nem imagina essas coisas. Então é como você disse, às vezes eu classifico até como um dom, porque não é uma coisa que eu aprendi. O que significa linguagem universal? Em todos os países nos quais eu tenho livros hoje, como Rússia, por exemplo, tem 12 títulos lá, Alemanha, o livro não passa por adaptação, só é feito a tradução. Não é nem versão, é a tradução. Tradução livre. Né? E isso facilita muito. Os autores, se querem ganhar outros mercados, se eles puderem desenvolver essa linguagem universal, é maravilhoso, porque dá menos trabalho
para os editores, eles não tem que fazer muita adaptação, então a edição acaba saindo mais rápido. César, tem diversos projetos aqui que o César fez, mas eu gosto muito, assim, porque quando a gente vai falar de preocupação com o próximo, né? A gente já começa a fazer algumas analogias com a semente de Deus, né? Deus fala da preocupação com o próximo. E você é o criador e o executor do projeto Fábrica de Gente, né? E me surgiu uma curiosidade aqui. Os seus livros, eles são desenhados exatamente para tocar nas pessoas, para chegar nas pessoas e levar aquilo que elas precisam saber no que tange a vida, a espiritualidade, enfim. Quando o César desenvolve as obras dele, o César quer chegar aonde, quer levar que informação para as pessoas? Eu aprendi com o livro A Semente de Deus que o grande papel do livro é ensinar. Se você me perguntar por que este livro fez e faz tanto sucesso ainda, espero que continue, né? Eu diria a você, ele ensina coisas importantes para a vida das pessoas, para a carreira das pessoas. Então, toda vez que eu sentei para escrever, eu sempre pensei nisso. O que eu posso ensinar? O que esse livro vai fazer pela vida das pessoas? E tanto que depois desse veio A Razão da Vida, O Seu Futuro Depende de Você, A Força da Intuição, Tudo Vai Dar Certo, Tente Outra Vez, Super Dicas para Motivar Sua Vida. O mais recente livro, por exemplo, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. As pessoas sempre comentam comigo ao final das palestras que eles gostariam de ler a Bíblia, mas a Bíblia é um livro difícil de entender. Aliás, está aí um livro que eu gostaria de ter escrito, mas alguém escreveu antes. Né? E aí, o que eu fiz? Eu gosto muito da Bíblia. Eu não diria a você que sou um cientista bíblico ou estudioso bíblico. Eu gosto de ler, interpretar, guardar as informações, selecionar. Talvez pesquisador iniciante. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 60 ensinamentos bíblicos relacionados ao sucesso e escrevi o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Então, cada ensinamento desse tem 1.800 caracteres. Isso significa que em 3 minutos você aprende em profundidade um ensinamento bíblico. Isso significa que se você ler o livro todo, você vai ficar bonzinho, inteligente na Bíblia. Vão achar que você leu a Bíblia inteira, porque você conhece lá 60 ensinamentos bíblicos. Esse eu acho que é o papel do livro. O livro tem que ensinar alguma coisa, ele tem que tocar a mente, o coração e o espírito das pessoas. Caso isso não aconteça, ele vai para um outro patamar, que é o livro didático. Então é o livro que você tem que ler para passar de ano na escola. Né? É verdade. E assim, ó, eu só queria complementar uma coisa que hoje a gente percebe que livros como esse, não sei se é a tua opinião também, se você concorda, fazem muito bem para as pessoas que leem e fazem falta para quem não lê, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade assim que, por exemplo, quando você fala em Bíblia, né? Eu digo para você, os maiores aprendizados que eu tive, eu não sou também um grande leitor de Bíblia, não sou um grande cientista, como ele falou, mas eu vejo que cada vez que eu sentei para ler a Bíblia e li 10, 15 minutos ali, alguns versículos, é algo que conversa com a gente, né? Então, e o livro tem isso, o livro ele vem e fala para você, ó, tá vendo isso aqui? Tá? Faz sentido para você? Se faz sentido, age, né? Então, eu vejo assim, ó, a partir disso, desse conteúdo que você leva, você acredita que hoje as pessoas elas estão lendo muito pouco sobre assuntos que fazem bem para a espiritualidade dela, para a alma dele? Eu tenho a seguinte versão sobre isso. Eu acho que quem sabe ler e não lê é analfabeto. Esse é o analfabeto, é aquele que sabe ler e não lê. Ótimo. Né? Porque aquele que não conseguiu aprender a ler está aí se esforçando. E talvez leia muito mais do que quem sabe ler. O mundo hoje, com esse advento das mídias sociais, ele está lendo muito, mas pouca qualidade. E lendo quase nada sobre o que interessa para ele. Então, a pessoa é capaz de rolar ali e ler 40 mensagens num WhatsApp, mas não é capaz, por exemplo, de ler um tema relacionado à carreira dele, que vai ser importante para ele ter uma posição melhor no universo corporativo.
as pessoas estão lendo mais, porém lendo coisas menos importantes para a própria vida delas. Verdade. Quando não pega um resumo, né, e escuta, né? Aí isso tem bastante. Então, isso daí a gente não tem como impedir. Uhum. Mas o que eu imagino? Se você pegar um resumo de um livro, é como se você pegasse o resumo da sua própria vida. Você tem uma pequena parte do todo, mas não o todo. O que importa é o todo. A pequena parte é efêmera. Então, se você é acostumado a ler resumo de livro, meus sentimentos, tá certo? Você nunca vai ter o todo. É verdade. Você vai ter sempre uma pequena parte. E isso não vai fazer diferença para você. E, antigamente, eu me lembro bem, antes de um livro ser lançado, fazia-se o release do livro, um resumo, os livreiros recebiam, eles estudavam para ver se aquele livro merecia ser lido. Então, hoje não. Hoje você tem aí os lançamentos, né? Os autores se preocupam muito pouco em montar um release sobre o seu livro. Isso é muito importante para você que, de repente, está começando a escrever. Você ter um release do seu livro, ter um histórico seu, uma visão sua, para você entusiasmar as pessoas a lerem o seu livro. Né? Mas eu não sou a favor de nenhuma abreviação, sabe? Eu acho que a gente deve viver as coisas. É como se você fala assim, tudo bem, no colégio você pode fazer um supletivo, certo? Faculdade tem supletivo? Universidade tem supletivo? Não tem. A gente não consegue atingir o todo com uma pequena parte. Não é uma fração. É verdade. Ô, Romão, eu estava vendo aqui os títulos, né? A maioria dos títulos dos seus livros são títulos que trazem essa reflexão, igual o Cleverson comentou, traz para o espiritual, traz para a vida, traz para a gente mesmo, das dificuldades que a gente lida tanto com a gente, com as coisas da nossa cabeça, como as coisas do dia a dia, enfim. Hoje, com essa deficiência de leitura que a gente sabe que existe, principalmente pelo digital, qual que é a principal carência que você acha, assim, fora a leitura das pessoas? A carência que, por exemplo, se fosse para você escrever um próximo livro, para de fato ajudar o pessoal a parar e a refletir daqui para frente, o que você acha que seria? O meu próximo livro, inclusive, vai tratar exatamente desse tema. O Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso ele vai virar uma série. Né? E o próximo título para 2025, 2026 é Ensinamentos Bíblicos para a Família. Por quê? Respondendo diretamente à sua questão, o que está sendo mais deteriorado hoje no mundo, principalmente no Brasil, é a família. Isso. A família está sendo despedaçada. A família está perdendo os valores e princípios. As pessoas já não respeitam como respeitavam seus avós, os seus antepassados, os seus pais, os irmãos. A família virou uma coisa assim de quinto plano hoje. Então, a minha ideia para um próximo livro é justamente essa. Eu quero resgatar os valores e princípios da família. Por quê? Nós saímos de uma condição de caverna, ou seja, voltemos lá na era dos hominídeos, né? E chegamos até aqui por uma simples duas razões. Primeiro, manter a família. Segundo, manter o nosso cognitivo em desenvolvimento. Se você entrar aí, visitar aí na internet as cavernas que têm pinturas rupestres, o que é que você vai ver lá? Você vai ver, primeiro família, aí a caça, aí a aldeia. Verdade. Primeiro família, Verdade. aí a caça, aí a aldeia. Quer dizer, a família, ela é o nosso elo com o mundo, ela é o nosso elo com o universo. A gente tem que procurar salvar a família. O segundo é o nosso cognitivo, que nos trouxe até aqui através dos aprendizados que tivemos. Hoje, infelizmente, as pessoas estão escravas de respostas prontas e não querem mais pensar. Vamos falar aqui da famigerada inteligência artificial, né? Ela não é nova. A inteligência artificial ela vem de 1930.
Alan Turner foi o pai da inteligência artificial. Quando ele foi descoberto como homossexual na Inglaterra, ele foi preso, ele não suportou a prisão, pediu para ser envenenado, e dão a ele uma maçã envenenada, ele morde a maçã e morre. Inclusive por isso que o Steve Jobs usou a maçã mordida em homenagem ao pai da inteligência artificial, né? Alan Turner. Ele fez aquela máquina de decifrar mensagens dos japoneses e alemães na Segunda Guerra Mundial, salvou 40 milhões de vidas e mesmo assim foi preso. A inteligência artificial veio, vai ficar. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que ela cria riqueza, ela cria miséria. Se você visitar hoje países como Nairobi, países miseráveis da África e da Índia, o que é que tem lá hoje? Rotuladores escravizados. O que são rotuladores escravizados? São pessoas que ganham centes de dólar por mês, ficam em 200 pessoas dentro de uma pequena sala com o computador na mão, alimentando essa inteligência artificial. São eles que alimentam. Então, ao mesmo tempo que ela cria riqueza, ela está criando uma miséria através da escravidão. E ninguém está vendo isso. Não se toca nesse assunto, no mundo inteiro. Ela não é tão inteligente e não tão artificial. Não é artificial por quê? Porque ela é alimentada. E por que ela não é tão inteligente? Eu perguntei a uma delas quais são os livros de César Romão. Ela respondeu 12. Nenhum era meu. Eram de colegas escritores. Eu perguntei em quantos países eu tenho livros. Ela respondeu Brasil e Portugal. E são 51. Então ela não é tão inteligente. Alguém ainda não alimentou a inteligência artificial em relação a mim e a outras coisas. O que nós precisamos fazer? Lutar contra? Não, não vai dar. Agora, nós não podemos deixar de continuar a desenvolver o nosso cognitivo. Você está num evento hoje, você pergunta alguma coisa para a pessoa, o que a pessoa faz? Google. Deixa eu olhar no Google. Às vezes ela até sabe. É verdade. Eu vou confirmar. Vai confirmar, é verdade. Confirmar o quê, né? Então, a gente está num processo de repetição. Uma vez numa palestra, um rapaz disse que ganhou uma namorada, que ele era apaixonado, por causa de uma carta que a inteligência artificial escreveu para ele. E eu pedi para ele ler a carta, ele pegou o telefone, subiu no palco, leu a carta, ele acabou de ler a carta, uma moça ficou de pé e disse assim para ele: eu recebi a mesma carta do meu namorado. Respostas prontas. Qual é o maior perigo dessa inteligência artificial? A gente tem que lutar muito para que a inteligência artificial nunca tome decisões humanas. Muito. Por quê? Porque ela não tem sentimento. Sim. Ela não tem emoção. Ela não tem família. Né? E ela não tem bom senso. A inteligência artificial não tem bom senso. Vamos voltar aqui um pouco no tempo. Brasil e Alemanha 7-1. Nossa. Aquela convulsão emocional que o Brasil passou, se a inteligência artificial fizesse uma leitura, sabe o que ela ia achar? Que a Alemanha estava atacando o Brasil. Então tinha que iniciar uma guerra. Olha o perigo de uma inteligência artificial tomar decisões humanas. Então, eu acredito que nós todos temos essa função de não permitir que a inteligência artificial tome uma decisão humana. Ela não vai decidir se você vai amar seu filho, ela não vai decidir o sexo do seu filho. Até isso hoje a gente está vendo, infelizmente. Né? Então, decisão humana tem que ser tomada por humanos. Somente isso. Eu concordo plenamente contigo e acho assim, ó, a partir do momento que nós criamos uma sociedade, como eu vi esse dia atrás num artigo, né, do Google, a sociedade do Google, né? Eu olho muito para o meu, eu tenho um filho de 10 anos e eu vejo ele fazendo atividade de casa, né? A tarefa de casa da escola. Ao primeiro sinal de dúvida, Google. E agora eu estou falando assim, filho, você precisa raciocinar, porque o Google está te entregando a repetição. Sim, e outra, isso, por exemplo, um pequeno exemplo, né? Em termos de mundo de Brasil, a maioria hoje é celular. Mas tem um tema bacana aqui que eu vejo que até nas suas conferências, né, você leva pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, que é quando a gente fala assim, ó, eu vejo
a essa sociedade de hoje, a gente tem a questão muito do trabalho, família. Você citou família, foi fantástico. Família, trabalho. E muitas vezes, assim, César, eu confesso para você que muitas vezes na minha vida eu tive problema nessa situação, como você falou. Primeiro as pessoas, a família, para depois, né, a caça, enfim. Mas no trabalho, eu vejo que as pessoas elas entram nessa vida do dia de hoje, muito rápida, muito ansiosa, que gera ansiedade, e muitas vezes ele deixa o fundamental, que é a família, né, que é bíblico, enfim. Como que você acredita que, por exemplo, nos dias de hoje, diante da situação que nós vivemos hoje, né, que é essa rapidez, a inteligência artificial, a rapidez da internet, tudo, que nos gera, assim, nos transforma em pessoas mais ansiosas, o César vê de que maneira? Como que você pode dizer para aquele profissional que está crescendo no teu trabalho, na sua empresa, mas também está deixando de lado ali o patrimônio maior dela, o bem maior dela, que é a família? O que você fala assim, para o cara lidar bem com essa situação? Família, trabalho, enfim. É simples. Toda a nossa existência ela é regida por 5 forças. 5 forças existenciais. Quais são elas? Sua crença. Não é sua religião, é sua crença. Porque você pode ter crença em 1, 2, 3, 4 religiões ou numa só. Então, quais são elas? Sua crença, sua família, seu trabalho, sua amizade e sua saúde. Essas 5 forças existenciais precisam estar em equilíbrio e convergência. O dia que uma delas perder o equilíbrio ou a convergência, você derruba as outras. Vou te dar um exemplo simples. Conquistou o que você queria no mundo corporativo, mas ficou alugando o tempo de infância do seu filho ou o tempo da sua família para conquistar o corporativo. Vai perder a família. Vai separar. A maioria dos executivos hoje acabam se separando. Verdade. Né? Você vai ao médico. Você conseguiu tudo na vida. Tudo que você queria. Tudo. O médico olha para você e diz assim, você tem 30 dias de vida. Você descuidou do quê? Da saúde. Então, pega um papelzinho, escreve essas 5 forças existenciais, uma do ladinho da outra. Todo dia olha para esse papelzinho e pergunta assim, eu estou em equilíbrio e convergência com as minhas 5 forças existenciais? Ontem eu não dei atenção para minha família. Faça isso hoje. Eu tinha um exame marcado e não fui. Vá amanhã. Se as pessoas mantiverem essas 5 forças existenciais em equilíbrio e convergência, não tem como não ter êxito existencial. Não tem como. Você vai ter êxito existencial mesmo se você não quiser. Porque esse é o eixo da realização. E sempre avaliando. Sempre, Romão, todo dia. Por quê? Porque aí você tem tempo de arrumar. Vai errar? Vai errar. Mas se você avaliar, você tem tempo de corrigir. O que nós não medimos e não mensuramos, nós não somos capazes de corrigir. A gente não corrige porque a gente não mensura. O brasileiro é péssimo nisso. Tem que mensurar. É como eu escrevi 3 livros que foram um fracasso. Eu decidi mudar o estilo de escrever, mas continuei escrevendo. Eu falei, ninguém gosta de ler isso aqui, né? Eu vou mudar o meu estilo de escrever. Quer dizer, eu não desisti de escrever. Perfeito. Eu medi, mensurei e mudei, corrigi. Ô, Romão, indo um pouquinho disso que você falou aí, né, que você mediu, mensurou, mudou, eu vi um vídeo, um takezinho seu no Instagram que você fala sobre intuição. Que se a gente ouvisse mais a voz... A voz da intuição. Da intuição. Explica um pouquinho melhor pra gente, que é um assunto, assim, particularmente eu acho muito interessante e eu acho que é muito ignorado, né, pelas pessoas. A gente entra num fluxo, né, de rotina, de atividades que, às vezes, a voz tá ali falando com a gente, se eu vou pro caminho direito, eu vou pra esquerda, mas como você não tem esse relacionamento com a sua intuição, acaba passando batido. Explica um pouquinho, assim, da sua visão
a sua opinião em relação a isso? Falo sim. Eu fiz um livro chamado A Força da Intuição, porque esse é um tema que eu gostaria muito que as pessoas se atentassem para ele, né? Porque ele é muito importante na nossa vida. A intuição não é nada espiritual, não é nada religioso. O que é intuição? O nosso subconsciente não envelhece. O consciente envelhece, o cérebro fica velho. Tanto que tem pessoas que têm algumas doenças e a gente ouve falar, eu só lembro do passado. Eu não lembro nada que aconteceu ontem. Né? Por quê? Porque o subconsciente não envelhece. Ele é intocável. Acontece que durante a nossa vida, a gente vai abandonando o nosso subconsciente. A gente não chama para luta. Tudo que você viveu é armazenado ali no seu subconsciente, embora tenha coisas que você nem lembre, mas estão lá. Como é que eu uso a minha intuição? Eu, quando vou tomar alguma decisão ou seguir algum trajeto, eu sempre digo assim, intuição, fale comigo. Intuição, fale comigo. O que eu estou ordenando para o meu cérebro? Vai lá no subconsciente e me traga todas as informações sobre isso. Você casou. Separou porque talvez o seu marido bebia muito. Aí você casa de novo. A pessoa que você casou não bebia, mas aí passou a beber depois que casou. A tua intuição pode ter até avisado, mas a gente não ouve. A gente prefere entrar no padrão repetitivo de comportamento. Aí você passa uma vida repetindo os mesmos erros, tanto emocionais como corporativos, como de carreira. Esse padrão repetitivo de comportamento, ele vai tomando conta de você. E a tua intuição está lá guardada. Você aprendeu tanto com aquela primeira separação, por que você não a invoca para mostrar as lições para você? A gente não invoca. Não. Às vezes o indivíduo casa e fala assim, porra, minha mulher não era assim. Era. Você não viu, você criou uma expectativa, você fez um projeto. Né? Ou a mulher fala, meu marido não era assim quando casou. Era. Você criou uma expectativa, um projeto. Então nós mesmos bloqueamos esse poder de informação que está no nosso subconsciente. E a gente não invoca. Quantas vezes você parou e falou subconsciente, intuição, fale comigo? Né? Difícil. O Romão é louco. Não, não sou. Se você fizer isso daqui para frente na sua vida, você vai ver que coisa interessante. O seu subconsciente vai trazer à tona para você todas as informações sobre aquele tema que você vivenciou. Não é que ele pegou, não, são seus, você vivenciou aquilo. Ele vai te contar, vai relembrar a você, falar, olha, você já andou por esse caminho e você caiu, ou você teve sucesso, volte a esse caminho, né, para que você retome o seu sucesso. A intuição é isso, ela é o acúmulo de informações e de vivência que nós tivemos na vida e fica guardadinha lá no nosso subconsciente. Mas a gente não acessa. Então, a partir de hoje, fica aí a sugestão para acessar. Anotado. Viu, Cleberson? Com certeza. Você vai fazer agora? Com certeza. Vou exercitar até que eu consiga ter essa Como é que tem que fazer mesmo, espontaneidade para ele. Perguntar para o subconsciente. Eu vou ficar perguntando para ele. Intuição, fale comigo. Fale comigo, poxa, lógico. Mas sabe que às vezes, Cleber, você vai fazer uma sociedade com um amigo, a mulher fala assim, não faça. Vai dar errado, eu não gosto desse cara. Na realidade, nem ela sabe porque ela fala. Mas o que é isso? É o subconsciente, que ela já tem informações sobre aquele estereotipo de pessoa, de caráter. Então, o subconsciente fala assim, olha, esse aqui tem aquele caráter que você... Cuidado. Ele avisa. A mulher, ela tem esse acesso mais facilmente, até porque ela é mãe, como ela tem esse processo de ser mãe, né, dar à luz e tal, ela é mais conectada ao subconsciente. Então, tá aí a dica. Intuição, fale comigo. Legal. Muito bom, Romão. César, você viajou aí para diversos países, né, levando a sua ideia, a sua conversa, também a sua palestra, enfim.
que você vê de diferente assim das pessoas em termos... Eu particularmente, sou de um leigo, né? Convivendo em sociedade hoje, eu vejo que as pessoas, elas são atualmente muito carentes digamos assim, de algumas situações como a palavra de Deus, de demonstrar para outra pessoa um respeito. Acho que a gente está... Talvez essa minha visão é mais de Brasil. Mas quando você viaja, né, levando essa palavra que você leva, todo esse conhecimento que você tem, você acredita que seria um problema mais mundo ou isso acontece mais aqui com a gente mesmo, essa questão? Porque hoje a gente tem umas situações que acontecem no mundo, né, que a gente vê lá esse dia atrás, briga de trânsito, uma pessoa matando a outra, sabe? Motivos tão fúteis, né, tão banais assim, as pessoas estão tirando a vida dos outros. Então, assim, eu vejo que existe essa carência e você é um autor de falar sobre isso, você tem essa facilidade para falar sobre isso. E ao levar a tua palestra, esse teu conteúdo, você vê a diferença em cada nação, né? Como que você enxerga assim? O Brasil é diferente ou realmente esse mal está no mundo todo? Eu lamento te informar, mas os problemas deles são os mesmos problemas nossos. Eu me correspondo com esses países, e muitos deles mandam e-mail. A Itália, que é o meu segundo maior público, eu recebo carta, uma coisa linda isso ainda, receber carta da Itália, colocada ali no correio, escrita à mão, com selinho, né? O que eu vejo? O ser humano, da Rússia até a Itália, Portugal, Espanha, América Latina toda aqui, eles clamam pelas mesmas coisas. Então, os problemas são os mesmos. É o problema com o filho, é o problema com a esposa, é o problema do chefe bravo lá no trabalho. E aí você começa a monitorar, você vê que é uma condição humana. O ser humano tem 7, 8 tipos de problemas só. Mas ele não consegue resolver esses 7, 8 tipos de problemas. Só para você ter uma ideia... os estudos do Eneagrama determinam 9 tipos de personalidade. Olha que interessante. Nós só temos 9 tipos de personalidades em meio a 8 bilhões de pessoas. Então, se você aprender sobre os 9 tipos de personalidade, você vai poder se dar bem com 8 bilhões de pessoas. Mas a gente não quer aprender nem sobre a nossa. A gente quer pintar o mundo, a gente quer colorir o mundo, só que com as nossas cores. Esse é o grande drama. Eu quero mudar o mundo, mas olha, tem que ser de vermelho, porque eu gosto de vermelho. O que nós temos que fazer? Exercitar uma coisinha simples, que é a compaixão. O que é a compaixão? É a gente começar a se colocar no lugar do outro, tentar sentir a dor do outro e amenizar a dor do outro. Então você... citou muito bem, né? Briga de trânsito. É no mundo inteiro que está assim. Não é só aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Todo mundo inteiro está assim. Briga de trânsito está causando tragédias. Mas, de repente, se você descer do carro, né? Pedindo desculpa, querendo dar um abraço, um sorriso, porra, me perdoa e tal. O comportamento pode ser diferente. Acontece que nós estamos nos tornando seres humanos reativos. A gente responde. O que é ser reativo? Você responde com a mesma energia. Como nós não temos exercício de compaixão, você se torna reativo. A pessoa te xinga, você já xinga. A pessoa foi mal educada, você já é mal educado. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer muito pelo mundo. O mundo precisa exercitar a compaixão, precisa aprender mais sobre personalidades. São só 9. Nós somos tão inteligentes para tantas coisas. Se você quiser aprender, por exemplo, sobre as 9 personalidades, eu tenho um livro que chama-se O Milagre do Acaso. Eu me dediquei tanto a ele justamente para isso. Para que as pessoas... Qualquer pessoa, se você lê mal, se você lê uma vez cada 10 anos, tá certo? Se você pegar o miolo desse livro só, nem leia o livro, você pega o miolo do livro só. E ali eu falo sobre as 9 personalidades de uma maneira tão popular que você não vai nem acreditar.
Então você vai conhecer a personalidade do seu filho, do seu marido, dos seus amigos, de quem estiver com você. Imediatamente, quando você consegue ler uma personalidade, você tem um contraponto para se relacionar com ela. E aí o relacionamento vai ser positivo. Não tem como dar errado. Sim. Sem contar que você vai fazer muitos amigos. Né? Pô, eu gosto dele, rapaz, eu falo, ele escuta. Ele entendeu que ele tem que ouvir, que ele não pode discutir com você. Que ele vai ser o seu amigo se ele te ouvir. E assim por diante. Né? O mundo, o planeta tem chance. Né? O ser humano tem chance. O que nós precisamos é nos dedicarmos mais a esta possibilidade. Porque enquanto muitas coisas ruins acontecem, muitas coisas boas também. Tem muito médico salvando vidas, né? Tem muitos voluntários auxiliando pessoas pelo mundo. Quer dizer, o mundo ainda está em equilíbrio. Né? Legal. É isso aí. Romão, agora você faz poucas palestras, né? Ao redor do mundo, ao redor do Brasil, palestras corporativas, e observando as empresas que você faz essas palestras, que ponto de atenção você acha interessante as organizações, as corporações olharem, né? Porque é um tema que é muito falado agora, o bem-estar nas corporações. A gente teve aqui um convidado também que a gente falou sobre clima organizacional, isso, clima organizacional. O que hoje você diria para a grande liderança olhar assim, tipo, isso aqui vocês precisam, as corporações precisam prestar atenção nisso aqui? Vamos lá. A sugestão que eu deixo é assim, os executivos entenderem que a empresa socialmente humanizada também é lucrativa. Não adianta nada você ter um monte de programa, como todos têm hoje, aí você falta, eles te descontam o domingo. Né? Sim. Seu filho está na UTI, você pede 2 dias para ficar com seu filho. Pode ir, mas eu não vou descontar. Né? Ou não vá. Se você for, não precisa voltar. Nossa, é assim. É assim. Existe uma realidade por trás dessa cortina que o mundo corporativo coloca. Você citou no começo da entrevista, eu fui pioneiro na formação do primeiro grande projeto social desse país. Foi chamado Fábrica de Gente. Tem um livro sobre isso, inteiro. 30 anos trabalhando nisso. A transformação de jovens de rua através da profissionalização, da socialização e da inserção na família novamente. Né? O projeto durou 30 anos. E hoje a gente vê muita coisinha, né? Então eu tenho ESG, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas aí o colaborador vai ter neném. Né? Pô, cara, vai lá para você ver o que vai acontecer com você. Dá uma bobeada para ver se você volta. Apesar que hoje a lei assegura, mas até que, né? Até um determinado ponto. Eu vejo hoje muita coisa para ganhar prêmio. Só para isso. Sabe aquela história para o inglês ver? Quando o Dom Pedro pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra, os ingleses queriam ver como é que estava São Paulo, como é que estava o Brasil. E aí a assessoria dele fala assim, pô, mas está uma miséria, esconde a miséria. Né? Vamos andar só onde não tem miséria. Aí o dinheiro vai sair. Os ingleses emprestaram o dinheiro no Brasil, o Brasil nunca pagou. E Dom Pedro, o pessoal fala, mas Dom Pedro, será que o pessoal... Não, é só para o inglês ver, depois que ele vê, volta tudo ao normal. A gente ainda vive isso, a gente ainda é um país de só para os ingleses verem. Eu acho que a coisa tem que ser mais realista, sabe? As corporações, a busca pelo lucro, inclusive excessivo, está transformando as empresas em monstros. E acabando com a saúde de muitos jovens, principalmente. Né? Então, hoje você tem as gerações, né? Y, Z, já entrou no alfabeto grego, beta, gama, alfa. Né? Pegam esses jovens e tiram tudo que podem desses jovens. Mas me deram uma viagem. Mas me deram um carro. Você perdeu a saúde, pô. Você perdeu a família, você se drogou, você se anestesiou para poder trabalhar 19 horas por dia. Entendeu? Então, eu acho que
O mundo corporativo tem que entender que a empresa socialmente humanizada também é lucrativa. Perfeito. Sem sombra de dúvida, né? Eu concordo. Eu vejo assim, apesar da gente falar de bastante tema, né, que é bonito para todo mundo ver, a empresa tem responsabilidade social, tem isso, né? Mas no final, César, o que dá a entender que parece que é só o capitalismo, só o lucro, né? O que vale ali é o resultado, a margem, enfim, concordo com você também. César, você permite fazer uma pergunta? É uma curiosidade minha agora, tal, né? Seja generoso na pergunta, por favor. Você. Eu vejo assim que até na sua fala você tem uma tranquilidade para falar, você transmite para a gente assim um conhecimento muito grande assim sobre Deus, né? E recentemente teve um convidado aqui, fiz uma pergunta para ele deu uma resposta maravilhosa, né? Que eu falei para ele que Deus significava para ele, né? Ele falou assim: para mim é tudo, mas o que eu significo para Deus, eu sou mais um, né? Dos filhos dele, né? Então, assim, eu tenho a preocupação, melhor, ele falou, eu tenho a preocupação que Deus acha de mim, né? Exato. Muito bacana. Mas eu vejo assim, ó, que a gente percebe na nossa sociedade que quando, por exemplo, existe uma carência, as pessoas procuram Deus, né? Não procuram pelo amor, né? Vai na carência. Vai na dor, exatamente. E eu vejo assim, ó, eu vejo que a cada dia que a gente está vivendo o mundo, como você falou, né? Você tem uma experiência muito grande em projetos, por exemplo, um projeto que você fez recuperando um ser humano, né? Você deu uma vida, uma socialização para um ser humano. E o que é que a Bíblia... A Bíblia ensina isso, né? Ajuda o próximo e tal. E eu vejo hoje isso muito afastado, né? O mundo hoje parece que está muito mais afastado dos ensinamentos bíblicos do que propriamente, assim, digamos assim, ele está afastado do ensinamento bíblico e quer viver uma vida que está levando ele para o fundo, né? E eu vejo também as pessoas muito resilientes, né? A pessoa não tem um tempo em família para ler a palavra, enfim. Na sua opinião, hoje falta muito Deus para o ser humano ou não? Olha só. Posso fazer um exercício com você aqui? Claro, Pode. Claro. Segurem este livro assim. Isso. Agora soltem. Por que caiu? Gravidade. Gravidade existe? Existe. Me dá um pouquinho. Já que você acredita e acha que ela existe, né? Me dá um pouquinho de gravidade. Assim é Deus. É difícil pegar, é difícil tocá-lo. A gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue tocá-lo. E ele é como a gravidade. Segure o livro novamente. Diga, eu não acredito na gravidade e este livro não vai cair. Eu não acredito na gravidade, esse livro não vai cair. Solte. Por que caiu? Porque independente da sua crença ou não na gravidade, ela continua existindo. Independente da nossa crença em Deus, ele continua existindo, ele continua atuando. Aliás, se Deus não existisse, nós o teríamos inventado ao longo da nossa permanência na Terra, de tanta fé e tanta devoção que dirigimos a ele. Desde o início dos tempos, o homem sempre teve adoração por deuses, né? O sol, a lua, a chuva, a estrela. O homem sempre buscou um Deus. A grande questão que eu vejo hoje é as pessoas quererem provar algo que não há necessidade de ser provado. É como você discutir a lei da gravidade, já está aí, não adianta. Não adianta você querer tentar provar. E por que a gente está se afastando de Deus? Porque Deus virou um centro de negociação para as pessoas. Então, o que é o centro de negociação? Eu vou nesse local aqui exercer minha crença porque resolveu o problema de um amigo meu. Mas não resolveu o meu, eu vou no outro. No outro, é verdade. Né? Então, e as promessas então? Né? Então, o que nós fazemos com esse Deus? A gente fica fazendo promessa para ele, a gente fica terceirizando promessa, a gente terceiriza a oração. Você conhece alguém que já disse assim, ore por mim, por favor? Uau! Você precisa que alguém ore você! É você que tem a ligação com o universo. É claro, se as pessoas dirigirem a você
uma energia positiva, vai te auxiliar, mas o maior auxílio tem que vir de você. Portugal, por exemplo, vocês sabem que lá você pode contratar alguém para pagar a sua promessa. Aqui no Brasil, no caminho de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, tem muita gente que paga a promessa. Então, eu fiz uma promessa de fazer o caminho de Nossa Senhora Aparecida até a cidade, até a padroeira, até a Catedral da Padroeira. E aí você vai lá, o cara recebeu, falou, estou pagando a promessa de fulano, estou carregando isso aqui, porque eu recebo para pagar a promessa. A gente terceiriza a oração, terceiriza a promessa, e aí você fica longe de Deus. Então nós terceirizamos também a nossa relação, a nossa visão, a nossa imaginação. Como eu mostrei para você aqui agora, ele é como a gravidade, ele está entre nós, ele está perto de você. Não há necessidade do desespero. Quando nós nos desesperamos, somos nós que nos afastamos dele, não ele de nós. Deus me abandonou. Não, você se afastou. Ele não te abandona. Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma visão real. Se você perguntar para as pessoas o que é Deus, existe uma dificuldade muito grande na resposta. É como eu perguntar para você, quem é você? Quem é você? Responde para mim. Sou o Cleverson. E quem é você? Eu sou a Liana. Então, você não é o Cleverson e você também não é a Liana. A gente é mais que isso. Né? Você tem filhos? Tenho 2. Então, como é o nome deles? Davi e Antonella. Então, eu sou pai de Davi e Antonella. Não é mais poderoso do que você dizer que você é o Cleverson? É. Né? É verdade. Como é o nome de seus pais? Claudete e Sérgio. Eu sou filha de Claudete e Sérgio. Não é mais poderoso do que você dizer o seu nome? Veja que nós temos uma dificuldade de aceitação em relação à nossa posição de crença. Sabe? A nossa convicção de crença. Nós precisamos desenvolver isso mais para que a gente fique mais próximo de Deus, não Deus próximo da gente, porque ele já está por aí. É verdade. Muito bom. Bom, Cleverson, depois dessa, o pai da Antonella e do Davizinho. Nossa, eu ia fazer assim, a minha pergunta X da questão pro Romão ia ser para você compartilhar assim, tipo, Romão, o que você não pode sair daqui, né? Uma mensagem que você não pode sair daqui sem passar para a galera lá de casa. Se ainda tiver, e você puder compartilhar, porque já compartilhou tantas, essa de última aqui agora está me fazendo refletir muito. Bom, acione o sininho, inscreva-se no canal. Boa. Acione o sininho e inscreva-se no canal. Isso mesmo. Bem, eu acho que a gente falou sobre muitos temas aqui, mas eu poderia deixar uma saideira aqui, se vocês permitirem, para que as pessoas nunca desistam do que acreditam, nunca desistam dos seus sonhos, porque se você desistir do seu sonho, você vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Você será chamado de louco, louca. E é isso mesmo. Pessoas que acreditam no seu sonho são loucos. O mundo é feito pelos loucos. Se você ver as grandes realizações do planeta, foram loucos que criaram. Mas, quando o sonho se torna realidade, o louco vira sábio e o sonho vira sabedoria. Então, acredite naquilo que você quer, trabalhe pelo que você quer e, o mais importante, desenvolva competências para atingir os seus objetivos. O brasileiro quer e não consegue realizar porque não desenvolve as competências necessárias para realizar o seu sonho. Tem um sonho? Tenho. Ótimo. Quais as competências que você precisa desenvolver para realizar os seus sonhos? Mesmo se você não quiser realizar e tiver as competências, o sonho vai cair na sua mão e vai te acompanhar o resto da sua vida. Uou! Muito bom, Fantástico, Romão, muito fantástico. bom. Nossa,
Maravilhoso. Eu queria agradecer de coração mesmo a tua presença, disponibilizar esse tempo para estar com a gente, né? Nossa, Foi uma honra. Demais. É muito bom ouvir ele, porque além do conhecimento, Sim. a tranquilidade, né? Sim, A voz a maturidade. é incrível, é incrível. E te agradecer pelo presente, e vou reforçar aqui, pessoal, olha, eu ainda não li, mas eu vou ler e eu tenho certeza que isso aqui é enriquecedor. Então tá aqui, ó, presentaço que a gente ganhou aqui, César Romão, A Semente de Deus, tá? Se você quiser disponibilizar, adquirir, melhor dizendo, esse livro, né? Tá aqui, a gente vai deixar, além da parte da imagem, a gente vai deixar também aqui editado para vocês, para guardar o tema do livro e vocês comprarem, porque realmente vai agregar bastante. E César, muito obrigado de coração, demais mesmo. E eu quero abrir esse espaço também para quem quiser achar o César, os vídeos do César, acompanhar o César Romão pelas redes sociais. Olha, eu sou moderninho, eu tenho tudo. Mas o pessoal parece que gosta mais do Instagram, então é Romão César. O meu canal no YouTube tem praticamente mais de 700 vídeos, né? Você pode... Tem desde a minha primeira entrevista lá. Que legal. Até as coisas mais recentes, e fique à vontade lá. Mas antes de entrar lá, entra aqui, aciona o sininho e inscreva-se aqui no X da Questão. Ai, Romão, que incrível, sério. Muito obrigado. Obrigado por transbordar. A gente sempre usa essa palavra porque, de fato, é um transbordo que você fez aqui com a gente, de reflexão, de pensamento, de filosofia, de tudo, todas as experiências que você, né, ao longo da sua caminhada trouxe aqui um pouquinho pra gente. Foi demais. Muito obrigada mesmo. Gratidão, a minha, sucesso, e obrigado pelo espaço aqui hoje. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, e a gente espera você no nosso próximo episódio. Eu falei para vocês que esse aqui foi um episódio mais do que especial, e a gente espera você, então, no próximo episódio do X da Questão. Até lá.